Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje eu estava começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito no meu canal, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho. Porque assim, dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Também eu gostaria de pedir para vocês fecharem os seus olhos, para que eu possa estar fazendo uma oração por vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, mais uma vez eu estou diante da Tua presença, e mais uma vez eu apresento na Sua mão a vida de cada uma das pessoas que me assistem. Meu Deus, não permita que nenhuma dessas pessoas pereçam, e não permita que elas venham estar perdendo o direito da vida eterna. Senhor Deus, ilumine os seus passos, guie essas pessoas nas veredas da justiça. Não permita que elas venham estar sendo enganadas pelas vaidades e não permita que elas venham estar apegadas aos cuidados dessa vida. Que o Senhor venha estar penetrando os seus corações e venha estar iluminando os teus caminhos. E que essas pessoas cresçam à imagem e semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Que eles não andem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles venham andar no caminho da verdade da vida que é Jesus Cristo. Ilumine os seus caminhos e faça seu reino avançar, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei lendo e pregando sobre o livro de Isaías, capítulo de número 5. Isaías 5 nos diz isso: a parábola da vinha é a sua aplicação. Agora cantarei o meu amado cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pesada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça eis que aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos diz o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de cepede não darás mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e se demoram até a noite até que o vinho os esquenta. E harpas e alaúdes, tamborês e pífanos, e veem lá nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, e consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão e a sua pomba, e os que entre eles folgam a ela descerão. Só até aqui. Jesus ele nos disse que nós somos a videira verdadeira, Jesus nos disse que nós somos o ramo, e ele é a videira verdadeira, e Deus que é o nosso Pai é o lavrador. Jesus ele quer que nós venhamos produzir frutos, e os nossos frutos são aquilo que nós podemos oferecer a Deus, a nossa santidade, a nossa vida devocional, o quanto nós nos dedicamos a Deus. E Jesus, ele quer que nós venhamos produzir frutos,
Porque aquela planta que não produz fruto, uma hora ela vai ter que ser cortada e ela será lançada no fogo. Da mesma maneira que seremos nós. Deus, ele nos conhece pelos nossos frutos. Jesus mesmo, ele nos disse que pelos seus frutos eu vos conhecerei. Então ele nos mostra que é pelo nosso modo de agir, que é pelas nossas atitudes, que é pelo nosso modo de nos portarmos que ele nos conhecerá. Então Deus, ele nos ensina que nós devemos dar bom testemunho, ou seja, nós devemos andar em santidade, devemos ser um povo diferente, devemos ser um povo que produz frutos espirituais. Quais são os frutos espirituais? Quais são os frutos do Espírito Santo? A longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fé. Então tudo isso são os frutos do Espírito Santo. E nós devemos então produzir esses frutos. Então nós devemos evidenciar que Deus está na nossa vida. E como é que as pessoas vão saber que nós servimos a Deus? Através dos nossos modos de agir. Se nós não nos portarmos como os cristãos verdadeiros, mas andamos de uma maneira inapropriada, de uma maneira que não agrada a Deus, então isso prova que nós não estamos dando os frutos. Ou seja, quando Jesus ele vier, e se ele nos encontrar e ver que a gente não está dando fruto algum, ele vai nos cortar e ele vai nos lançar no fogo eterno. Então é por isso que a gente deve dar fruto, através das nossas atitudes, através das nossas ações, mostrar que somos cristãos verdadeiros e dessa maneira adquirir a salvação. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.